mais esse momento. E eu trago uma palavra hoje que Deus me mostrou hoje cedo, que está no livro de João 6, 26 a 29. Esse trecho aqui, Jesus destaca as pessoas que estavam focadas em benefícios materiais, como comida, mas ela nos convida a buscar algo maior, o alimento espiritual que conduz, a vida eterna. Então, Jesus ensina essa verdadeira obra de Deus, que não está nos atos exteriores, e sim dentro de nós mesmos. Amém? Então a palavra diz assim, João 6, 26 a 29. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartardes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que fazemos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Aleluia, Senhor. Palavra da nossa edificação e salvação. Graças a Deus. Forte, né, gente, isso? Qual é o verdadeiro alimento? A busca, motivada pelo material, muitas vezes nos faz buscar igrejas e a palavra de Deus, Quantas e quantas pessoas vivem em busca de satisfazer a própria vontade. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma roupa, E vai para a igreja pedir em oração. É isso que Jesus está nos alertando. O verdadeiro, a obra é estar a serviço de Deus. Essa transformação do nosso coração em relação a esse entendimento é muito importante. Porque quando fala de coisas materiais, pertence ao mundo. E ao mundo permanecerá. Mas aquilo que Jesus está nos mostrando são obras que edificam a nós primeiramente, espiritualmente. É isso que Ele quer. E aí quando Ele diz que demais coisas Deus nos proverá, se a gente se esforça a caminhar nesse caminho da verdade, tomando isso como um ensinamento e também servindo isso como uma modificação interior, demais coisas será suprido por Ele. Nós não precisamos se preocupar, porque Deus já conhece as nossas necessidades. É nesse ponto que Ele traz essa palavra. Preocupemos com as coisas que realmente nos levam à salvação eterna. Porque demais coisas Ele suprirá na nossa vida. Quando temos visto vários exemplos de famílias ou de mulheres que às vezes não têm nem comida para dar ao seu filho, e ela se coloca na posição em oração, suplicando ao Deus pela misericórdia por um alimento, Deus de alguma forma faz com que isso seja resolvido. Por quê? Porque pelo amor que ela tem para os seus filhos, ela orou com o coração contrito, verdadeiramente, pedindo para que Deus a ajudasse. Quantas e quantas vezes ou testemunhos
Eu, particularmente, já ouvi isso, né? Somente nas ruas, quando você vai levar uma cesta básica, nossa, hoje eu orei para que Deus me ajudasse. Lá estava a pessoa, um latão de lixo procurando comida. De repente Deus nos coloca naquele momento certo, para olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, eu dou uma cesta aqui para te doar. E a felicidade e a alegria é uma felicidade sem fim, de chorar mesmo, né? Eu já dei testemunha aqui, pessoas que estavam procurando comida à noite, eu encostei do lado, você está precisando de alimento, tem uma cesta. Nossa, caiu em prantos. Eu estava aqui, ela falou assim, estou aqui orando para Deus, pedindo algo para eu comer. E de repente Deus trouxe você. Isso é de arrepiar, gente. Isso é o agir de Deus. Deus nos usando como ferramenta das graças do Senhor na vida daquelas que estão suplicando com o coração, né, humilde a Deus. Olha só. Então Deus está sempre agindo na nossa vida, sem sombra de dúvida. A gente não pode duvidar disso, né? Mas uma coisa que eu deixo aqui é, nós temos que estar sempre à disposição para fazer a obra do Senhor, independente da hora, independente do dia, né? Às vezes Deus nos tira, mesmo doente, mesmo fraco, para fazer a obra. E a gente tem que entender que tudo isso é Deus agindo na nossa vida. É o chamado de Deus, né? Então, de alguma forma, Ele nos mostra que é necessário e que Deus age e trabalha sempre para aqueles que estão com o coração esperançosos, vamos dizer assim, né? A palavra de hoje, ele traz várias motivações, né? Uma delas é a busca pelo material que Jesus, de alguma forma, repreende, né? A multidão, à época dessa pregação, estava buscando o quê? Seus próprios interesses, né? Focado nas necessidades físicas, quer dizer, o alimento em si, né? Muitas vezes a nossa fé, ela é condicionada a respostas assim, rápidas, para que Deus nos ouça. Mas é um pouco diferente, né? Deus conhece os nossos corações. Ele não vai deixar de atender quando nós estamos realmente necessitando, né? Mas muitas vezes nós temos condições de ajudar alguém e nós não ajudamos, né? Primeiramente já julgamos a pessoa, né? E muitas vezes achamos, né, para que ele quer isso? Ele está assim porque ele merece estar por isso, passando por isso, não é? É um julgamento de cada um, né? E quantas vezes nós já fomos pegos em pensamentos desse jeito? Se alguém bate na porta do carro assim pedindo uma ajuda, você olha para ele assim e diz assim, tu quer dinheiro para quê? Tu quer beber, tu quer fazer alguma coisa. Ele já julgou o cara, né? Mesmo assim, de repente ele está com fome, né? Mas a gente não deixa de ajudar. Mas uma coisa que me chama a atenção é quando, lá no versículo 28, ele fala assim, o que fazer para realizar a obra? Ele pergunta, né? Isso revela que o desejo do homem é querer fazer algo, sim, para agradar a Deus. Mas Jesus, porém, ensina que o essencial não é fazer. Primeiramente, nós temos que crer, né? Porque quantas e quantas vezes nós vamos fazer, vamos falar, vamos ajudar, né? Mas não tem aquela crença, vamos ajudar porque tem um movimento ali, seria interessante estar envolvido naquela ajuda, para mostrar que, para os homens, né, ou as pessoas que estão ao teu redor, que você também é capaz de fazer uma obra de caridade. Mas o teu coração está distante das coisas realmente necessárias, né? Não é uma motivação no interior teu de poder fazer algo, mas sim porque seus olhos estão vendo o movimento de uma comunidade trabalhando para tal,
E aí falaram, ah, não, deve ser bom, né? Fazer a caridade, então vamos fazer. Não é? Mas a grande mensagem é que nós temos que crer nessa obra aqui, que é vindo de Jesus na nossa vida. Né? A obra principal não é um ato exterior, e sim, ó, lá do interior. A vontade tem que partir do mais profundo do nosso ser. É isso que precisa. Né? Então Jesus nos ensina que o verdadeiro alimento não está nas coisas materiais, mas sim no relacionamento com Ele. Quantas e quantas vezes nós falamos que nós temos que fortalecer essa intimidade com o Senhor. Né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva desse ano, será que nós realmente melhoramos nessa intimidade com o Senhor na nossa vida esse ano? Eu posso dizer que sim. Porque cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, Ele cada vez mais nos alimenta com essa verdade e nos vai moldando, né? Nos vai transformando. Né? Eu sempre vejo aqui a Zamita, né? Como ela já foi modificada. Eu já falei isso para ela. Né? Eu conheço a Zamita há 12, 13, 14 anos atrás, coisa assim. Né, Zamita? Acho que 12, 14 anos já, né? Eu acho. O tempo que você está aqui, né? Então, assim, todos vocês, né? Todos vocês foram antes de mim, né? Então, a gente vê o crescimento espiritual de cada um de vocês. A cada palavra dada aqui é um testemunho de perseverança, de evolução espiritual. Não tenha dúvida disso, gente. Né? Então, tenho certeza que o Osama de ontem é diferente de hoje. Porque Deus já me moldou, já me ensinou no dia de hoje, com a palavra dele. Né? Temos ainda falhas? Com certeza temos. Temos muitas a melhorar, sim. Mas Deus tem paciência conosco. Deus faz questão de nos ensinar. E através das palavras dadas, através dos exemplos dos irmãos, é que vai tocando o nosso coração daquilo que precisamos melhorar. Isso é uma coisa muito sutil e particular, individual de cada um de nós. Não tem como. Eu não posso falar o que eu tenho que melhorar para você, dando o meu exemplo. Porque às vezes, o meu exemplo não serve para vocês. É cada um que tem que sentir isso. Então, quem é que pode instruir verdadeiramente o melhor? Só Jesus. É a tua intimidade com Jesus que vai fazer você conhecer a si mesmo, né? Por isso que fala, né? Conheça a ti mesmo. É nessa questão. Por quê? Porque o maior dos erros que podemos ter somos nós mesmos diante do Senhor. Eita, pastor, mas é uma verdade. Só eu posso conhecer as minhas falhas. Só eu. E somente na intimidade com o Senhor que isso tudo vai ser revelado. Né? E pelo amor que Ele tem por nós, individualmente, e pela misericórdia que Deus tem para toda a humanidade, Ele quer nos consertar. E esse conserto que nós temos que aceitar e admitir. Que somos pecadores, sim. Mas como na palavra diz, Deus não ama o pecado, mas sim ama o pecador. Né? Então Ele quer transformar o pecador para ser um homem santo. Santificar, purificar primeiramente e depois santificar. É isso que Jesus quer de nós. E nós, como conhecedores da palavra, nós temos toda a ferramenta necessária para nós. Mas depende da nossa força, depende da nossa vontade em querer agir em prol de tudo que Jesus nos ensina. E esse caminho às vezes é árduo, sim, é pesado. Por quê? Porque exige de nós sacrifício, exige de nós renúncia. E temos que fazer isso. Porque só podemos melhorar quando nós abrimos mão da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso ego. E colocar a vontade do Senhor na nossa vida. Servir ao Senhor
neste mundo de tantas opções, tantas multiplicidades, não é fácil. Mas nós temos que focar. Focar e olhar para o fim do túnel, aquela luz de esperança que tem. É nessa questão que eu deixo hoje, né? Hoje Jesus chama para crer nele, somente nele, não apenas como alguém que pode suprir suas próprias necessidades, mas como um Salvador que oferece o alimento que nunca perece, que é a vida eterna. É a água da vida. Ele nos dá a água da vida a cada um de nós. Nos dá um alimento para saciar a nossa fome, que é a palavra dele, né? E aí a gente continua insistindo em querer alimentar fisicamente o nosso corpo, a necessidade física. Jesus multiplica o alimento, não é? Multiplicou o pão, multiplicou o peixe para aquela multidão. E ainda derramou mais e mais alimento para sobrar. É isso que é o amor de Deus. Aleluia. Se a gente persevera, se a gente serve ao Senhor de coração, Ele nos alimenta muito mais daquilo que nós precisamos. Ele nos dá muito mais daquilo que nós pedimos. Esse é o nosso Deus. Nós temos que entender que esse amor de Deus é um amor infinito. Essa misericórdia de Deus é uma misericórdia infinita, né? Lá em João 6,35 ele diz assim, ó, eu sou o pão da vida, a que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Graças a Deus. Glória a Deus. Não é verdade? Então é preciso ter na vida cristã uma vida cristã madura em espírito, né? Não apenas para seguir uma religião, para alcançar, né, algum benefício próprio, né? Isso não funciona, né? É preciso entender que o compromisso com Deus é uma coisa séria, né? Ela tem que ser motivada a sempre buscar entendimento para o nosso crescimento, né? Então é preciso buscar esse Deus para adorar e servir. Essa é a palavra. Hoje eu trago como servir a Deus de coração, com alegria. Se não for com alegria, não pode servir verdadeiramente. Se for servir a Deus com peso, com dificuldade, reclamando, jamais será uma bênção na sua vida. Jamais. Ela tem que servir com alegria, tem que se sentir bem na casa do Senhor. E nós temos que aprender a se entregar verdadeiramente na casa do Senhor. Dedicar um tempo ao Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, como eu falei, né? Essa motivação em buscar esse Deus amoroso na nossa vida, ela é necessária, porque somente Deus pode nos dar esse amor e a paz que precisamos. Amém. Né? Gente, esse alimento, que é a palavra do Senhor, ela tem que estar sendo degustado, vamos dizer assim, diariamente na nossa vida. É acordar alimentando, é o café da manhã. Eu digo isso porque eu vejo as filhas da Lívia, a primeira coisa que elas fazem quando acordam, vai fazer o devocional de manhã, lendo uma parte da Bíblia e estudando, né? E esse é o verdadeiro alimento do café da manhã para elas. E ela tem um exemplo, mas toda ela, se não fosse a perseverança da mãe, né? Porque a mãe dá um exemplo também dentro de casa. Então isso é muito importante. Olha só, já indo para a descendência dela. E com certeza, quando tiver os filhos, né, das meninas, né, as netas da Bíblia, com certeza também vai estar olhando isso, né? Porque na palavra diz que as bênçãos, ela multiplica nas gerações, né? Tanto as bênçãos quanto as maldades, tá? Então tem que tomar, olha a responsabilidade da gente. Então, sabendo disso, nós temos que optar por fazer o bem na nossa vida, né? E o mundo precisa disso.
porque de maldade o mundo está cheio. Então nós temos que fazer a diferença. Quando nós caminhamos contra essa correnteza do mundo, nos exige um sacrifício. Né? Nos exige um sacrifício. Então esse sacrifício de estar aqui hoje, num domingo de manhã, ouvindo a palavra, né? Ela é uma bênção de Deus na nossa vida. E esse exemplo, ela tem que ser multiplicada, primeiramente dentro da nossa família, e depois também pelos nossos amigos, entes queridos, e assim vai caminhando. E quanto mais nós nos agregamos a esse grupo de pessoas que perseveram na palavra, mais amigos que caminham juntos, seja em qual religião estiverem, caminham juntos nesse propósito, são esses os verdadeiros irmãos e amigos que vão se juntando. Hoje eu posso falar para vocês que meus verdadeiros amigos caminham com o conhecimento da palavra. Tem uns que ainda faltam, com certeza, né? Mas a gente se sente mais agradável em ficar junto com os irmãos que caminham no entendimento da palavra do que aqueles que estão na vida profana. Isso começa a incomodar, né? Um exemplo disso, que na sexta-feira nós tivemos aí a confraternização lá no meu trabalho. Eu não poderia deixar de ir, mas eu fui. Onde começou em determinado momento, bebedeira, cigarro, essas coisas todas. Eu assim, obrigado, gente, eu preciso ir. Agradeci, cumprimentei todo mundo. Eu não fiquei nenhuma hora praticamente lá, né? Mas eu tive que comparecer, e assim eu fiz, né? Por quê? Porque tem uma relação de trabalho entre eles que precisa ser mantida uma boa, né, convivência. Mas isso não significa que eu aceito todas as coisas que eles fazem, né? Mas é tipo isso, né? Então por quê? Porque quando a gente vive e convive, né, na palavra do Senhor, coisas do mundo começam a incomodar. Então o nosso círculo de amizade começa a se fechar somente nas que caminham, né, nesse entendimento, né? E Deus nos tira realmente deste mundo para juntar com aqueles que realmente já podem nos agregar e podem nos ensinar, né? Eu digo isso que não é só o pastor que ensina, não. Vocês, ovelhas, vocês, missionários, vocês, diáconos, diaconistas, todos nos ensinam, porque cada um tem sua experiência de vida com Deus, que é diferente. E isso, como testemunho, nos engrandece, nos molda, nos ensina, né? Por isso que é importante a gente sempre testemunhar aqui na frente das experiências que cada um tem com o Senhor, né? E é isso, meus irmãos. Eu agradeço a palavra. Vamos fazer uma oração aqui, então, né? Agradecendo ao Senhor. Senhor Deus Pai, obrigado, Deus, por essas palavras de edificação. Senhor Deus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Sabemos, Senhor, das nossas necessidades, principalmente que o Senhor nos capacite a entender cada vez mais e fortalecer uns aos outros aqui na Tua casa, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado pela Tua palavra, e que o Senhor receba de nós as nossas súplicas de entendimento, de sabedoria e de inteligência, Pai. Derrama sobre nós o que é necessário, o que é suficiente, e o que nos faz edificar nessa caminhada contigo, Pai. Obrigado, Senhor.